Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. 7 itens estão na pauta da 33ª sessão ordinária. Plenário aprova 7 requerimentos de informações nesta semana. Crise hídrica é tema de um dos pedidos aceitos. E o vereador Lucas Anata é o entrevistado desta edição. Sexta-feira, 18 de outubro de 2024. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a vocês que sempre nos acompanham. E na próxima segunda-feira, às 7 da noite, os vereadores voltam a se reunir para analisar 7 itens que estão na pauta da 33ª sessão ordinária do ano. 3 matérias de autoria do Executivo constam na pauta em regime de urgência. Uma delas autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.631.805 para fins de readequação orçamentária de recursos. As outras 2 urgências trazem alterações nas diretrizes orçamentárias para 2025 e no PPA, o Plano Plurianual do Município para o período de 2022 a 2025. O colegiado vai continuar a discussão e votação do projeto de lei de autoria dos vereadores Nelsinho Bombeiro e Wesley da Dialogue, que dispõe sobre a instalação do dispositivo de segurança chamado Botão do Pânico nas escolas da rede municipal de ensino. Outras propostas denominam ruas. O vereador Wesley da Dialogue sugere os nomes de Everton Andrei Petroli da Silva para a Rua 6 e de Sidney Antônio dos Santos para a Rua 4, ambas do residencial Barcelona 2. Já o vereador Nelsinho Bombeiro propõe a denominação de Kerles Ribeiro de Camargo para a Avenida 1 do loteamento residencial Aimoré. Na fase do pequeno expediente, poderão falar sobre assuntos de livre escolha os vereadores Wesley da Dialogue, Doutor Alceu, Antônio Edivaldo Dunga Costa e Arlindo Araújo. Cada parlamentar dispõe de até 10 minutos para tratar de assuntos de livre escolha. A sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 da NET e também pelas redes sociais YouTube e Facebook, acessíveis pelo site aracatuba.sp.leg.br. Se preferir, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Notícias da Câmara. E a crise hídrica de Araçatuba, que já tem causado o racionamento de água em dezenas de bairros da cidade, foi tema de requerimento de informações oficiais aprovado na 32ª sessão ordinária do ano, realizada na última segunda-feira. No total, foram 7 pedidos de informações aceitos pelo plenário. Os questionamentos sobre a crise hídrica foram apresentados pelo vereador Luiz Boato. O parlamentar quer saber em quais condições de conservação se encontram os recursos hídricos do município, qual o risco de interrupção do abastecimento de água, se a crise hídrica poderia ter sido evitada e quais medidas estão sendo tomadas para minimizar a situação. Luiz Boato questiona ainda a existência de um plano de contingência e quer saber sobre a infraestrutura para normalizar o abastecimento de água no município. O parlamentar também pede cópias das inspeções bimestrais que devem ser realizadas pela Agência Reguladora DAIA, conforme determinação da Lei Orgânica do município. Outros 3 pedidos de informações oficiais aprovados nesta semana são de autoria do vereador Arlindo Araújo. O parlamentar pergunta o valor da dívida que a atual gestão deixará para a próxima administração, o montante de gastos da Prefeitura com publicidade neste ano e a possibilidade de construção de um redutor de velocidade na rua Doutor Luiz de Almeida, no bairro Santana. O vereador João Moreira assina requerimento de informações oficiais sobre arborização no município de Araçatuba. O vereador quer saber se existe um levantamento arbóreo no município,
qual a destinação das mudas de árvores que foram objeto de compensação ambiental e quais providências têm sido tomadas em relação às árvores secas presentes em calçadas de prédios públicos. Os 2 requerimentos de informações que completam a lista de aprovações foram apresentados pelo vereador Nelsinho Bombeiro. As solicitações dizem respeito à poda de arbustos ao redor dos braços de iluminação pública e a possibilidade de instalação de guarda-rail na Avenida João Arruda Brasil, próximo da rotatória da Avenida Valdemar Alves. Todos os questionamentos já foram encaminhados para o Poder Executivo, que tem 15 dias para respondê-los. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. E o vereador Lucas Zanata é o entrevistado desta edição. Entre outros temas, o parlamentar fez um balanço do mandato no Legislativo e comentou os trabalhos de fiscalização do Executivo. Confira. Notícias da Câmara. Entrevista. Boa tarde, vereador Lucas Zanata. Seja bem-vindo ao Notícias da Câmara. Boa tarde, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Vereador Lucas, a Câmara caminha para o final da legislatura. Gostaria que o senhor fizesse um balanço do seu mandato. Olha, foi um mandato bom. Foi um mandato onde nós tivemos que lidar com uma grande bancada, e uma bancada bem subserviente ao prefeito, o que, em certa forma, nos prejudicou muito em propostas. Por outro lado, conseguimos, com isso, fazer um trabalho de fiscalização pesado, sério, visto, infelizmente, o principal deles, que seria a CPI, foi derrubada, pela bancada, a pedido do prefeito. Isso frustrou a expectativa, não nossa, principalmente, nossa, mas da população, devido à crise, e é o papel principal do vereador. Eu sempre falei isso. Mais do que propor leis ou fazer requerimentos, a principal função do vereador é fiscalizar. E é um tema caro, necessário, que gerou mortes. E nesse momento importante, a Câmara ela abdicou da sua função. Por outro lado, também conseguimos aí contrapor projetos que, ao nosso entendimento, são abusivos. Então, foi um mandato combativo e, infelizmente, devido aí a interesses políticos, nossas propostas eram rejeitadas de imediato, mas cumprimos o papel porque a principal função do legislador é fiscalizar. Lucas, agora à frente da Prefeitura, nos próximos 4 anos, a experiência aqui dos mandatos na Câmara, como que será utilizada? Totalmente. Essa casa aqui é uma escola. Eu não teria condições de ser candidato a prefeito e ser prefeito sem passar por essa casa. Eu sou um entusiasta, da experiência, da vida, da necessidade da Câmara Municipal. Então, sempre, mesmo quando eu criticava as atitudes, propostas, eu nunca ataquei a instituição, porque a instituição é boa. E tanto é que a população vem entendendo isso. Tanto que nós passamos por mais uma grande troca. Eu acho que é histórico isso. O percentual de mudanças de cadeiras aqui tem sido muito alto nas últimas 2 eleições. E prova a responsabilidade que tem essa casa. Lucas, tem sido comum aqui na Câmara a apresentação de requerimentos de sua autoria de fiscalização do transporte público escolar. Quais são os principais problemas verificados? Principalmente a falta de rastreamento. Nós percebemos que o termo de contrato ali da licitação, ele prevê o rastreamento dos veículos por 2 razões. Uma por segurança e a outra para poder pagar o KM rodado, o quilômetro rodado. E, para nossa surpresa, isso está uma bagunça. Então, nossa triste surpresa. Então, esse é um problema sério, porque ataca diretamente 2 pontos fundamentais do transporte, da responsabilidade que tem, não só com o aluno que está dentro do veículo, como do próprias contas públicas. Então, é um problema a ser sanado, porque não faz o menor sentido você ter o rastreamento e ele simplesmente não funcionar e por tantos meses e a prefeitura não tomar nenhuma atitude. Sim. E Lucas, mais um assunto desta semana, na 32ª sessão ordinária, foram aprovadas as contas da prefeitura de 2021. No entanto, o seu parecer foi contrário, enquanto membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Por quê? Porque uma das frases ditas pela
pelo Ministério Público, e nós temos falado a respeito disso, não é falta de recurso. Hoje, principalmente o atendimento na saúde é péssimo. E é uma questão administrativa, não é de recurso. Então, eu mesmo já apontei várias, não diria irregularidades, até atitudes e uma administração ruim por parte da prefeitura, que tem recurso para isso. Como eu já citei, um software que ela gasta um absurdo e não funciona direito. Então, isso não pode. Isso não pode ser aprovado, não tem como se aprovar isso. Então, eu entendo o Tribunal de Contas, que faz um papel ali até de amenizar o assunto, mas nós não podemos, nós somos fiscais aqui. Então, não faz sentido tanto, mais 2021, foi o período da pandemia, foi quando nós abrimos uma CP aqui, porque o dinheiro da saúde foi usado para comprar carros. Então, não é brincadeira o que aconteceu. Né? Nós temos que lembrar que foi o pico da pandemia, né? Onde a prefeitura deixou a desejar, inclusive a infeliz frase do prefeito de que não adiantava investir, porque respiradores na época, porque a cada 10, 8 morriam. Então, assim, foi extremamente temerário, foi ruim, foi irresponsável. Então, não faz sentido aprovar as contas do ano 2021. Ok, então, vereador Lucas Zanata, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Notícias da Câmara. Notícias da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Notícias da Câmara é produzido pela Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Araçatuba. A você que acompanha o nosso trabalho, muito obrigada pela audiência. Uma boa tarde e um ótimo final de semana. Uma boa tarde a todos e até a semana que vem.